Olá, meus queridos! Vamos fazer aqui um lembrete do conteúdo do primeiro período para que a gente possa fazer a recuperação, aquela recuperação. Vamos lá? Nós vamos falar de Coulomb, a lei de Coulomb. Um pouquinho de história, coisa rápida. O Charles Augustin de Coulomb, ele formulou a lei em 1785, a lei matemática que rege a interação entre as partículas eletrizadas. Ele usou o modelo newtoniano e ele também estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestavam-se por meio de forças de atração e de repulsão, dependia do sinal de cada carga. Então, foi mais ou menos assim que ele viu. Existe uma interação entre cargas de sinais, cargas carregadas, na verdade. Porque essa interação existe, tanto faz os sinais serem iguais, quanto os sinais serem diferentes. A diferença é que eles reagem de formas diferentes. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repulsam, se afastam. A setinha indica atração, aqui ó, repulsão, certo? Nós consideramos dois corpos eletrizados com cargas Q1 e Q2 e elas são separadas por uma determinada distância. Quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância, nós podemos representá-los por pontos e chamá-los de cargas elétricas pontiformes. E isso quando esses corpos forem bem menor do que a distância existente entre eles. Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica entre eles, que é uma força. Então, a intensidade da força diminui à medida que aumenta a distância de separação. Então, a direção da força é a direção da reta que une os corpos. Como é que isso funciona? Assim, ó. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, que têm o mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão, tá certo? Então, eu tenho a carga Q1 e eu tenho uma carga Q2, Q1, Q2. Observem que ela é positiva, essa também é positiva, e que a força que existe entre elas é de repulsão, tá certo? Então, apontam para fora. Elas estão se repelindo, ok? Já aqui, ó, nós também temos duas cargas, Q1 e Q2, e que também são de sinais iguais. E quando elas são de sinais iguais, elas vão se repelir, independente se é positivo e positivo, se é negativo ou negativo. Então, sempre que tivermos sinais iguais, a força será de repulsão. Então, olha só, ainda no sentido da força elétrica, agora nós vamos ver quando essas forças elas têm sinais contrários. Quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, a relação entre elas é de atração, tá vendo? Eu tenho um positivo e eu tenho negativo. Então, a força que age é atrativa, é de atração. Bom, aqui a gente pode ver a balança de torção de Coulomb, que na verdade era um dinamômetro, e ele estabelece para estabelecer a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade da força elétrica entre dois corpos. Porque até então conhecia-se dois corpos que interagiam entre si, mas não se conseguia ainda calcular qual era a intensidade da força elétrica entre esses dois corpos. Então, o que foi que Coulomb constatou? Ele constatou que o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos em módulos das duas cargas, certo? Ele é diretamente proporcional ao produto, à multiplicação dos valores dos módulos das cargas. E ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E você me diz, eu não compreendi nada. Mas aí existe
uma forma de você conseguir ver essa interação. A força elétrica é a constante eletrostática multiplicada pelo módulo da carga 1, multiplicado pelo módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. E aqui nós temos carga 1, carga 2, força 1, força 2 e distância, onde F é a força, e essa força é em Newton. Q1 e Q2 são cargas elétricas pontiformes e estão em Coulomb. D é a distância entre as cargas em metro. E K é a constante eletrostática do meio, está em Newton por metro ao quadrado de Coulomb ao quadrado. Tá certo? A constante de proporcionalidade. O valor da constante K, denominada, depende do meio em que a carga se encontra. Essa constante é definida no sistema internacional por... Eu não vou nem mexer nisso aqui, ó, para a gente não complicar a história. Só quero que vocês olhem para cá, ó. A constante de proporcionalidade é K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, Newton por metro ao quadrado de Coulomb ao quadrado. Então, todas as vezes que você for convidado a colocar a constante eletrostática, você vai substituir o K por 9 vezes 10 elevado a 9. Esse Newton por metro ao quadrado de Coulomb ao quadrado é a grandeza, é a unidade no sistema internacional, tá certo? Como o meio é considerado em vácuo, então nós temos o sistema dielétrico, tá? No gráfico da lei de Coulomb, uma coisa que você vai observar é justamente a proporcionalidade que existe, né? Proporcional e inversamente proporcional. Quando é proporcional, é quando os dois ou aumentam ou diminuem junto. Inversamente proporcional é quando um aumenta e o outro diminui. Se você observar, esse aqui vai diminuir, esse vai aumentar. Esse diminui, esse aumenta. Esse aumenta e esse diminui. Então, inversamente proporcional, tá certo? Se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade da função, da intensidade da força em função da distância, nós vamos ter um aspecto de hipérbole, né? O gráfico. Mas antes disso, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, nas substâncias, na constante, ó. Tá certo? Mas a constante que a gente utiliza, essa, mais ou menos 9 vezes 10 elevado a 9, que é justamente o ar seco, tá certo? E esse é o nosso gráfico, tá certo? Essa é a força e essa é a distância, tá? Enquanto a força está aumentando, olha, a distância vai diminuindo, tá certo? O gráfico da força vezes a distância. Vamos determinar aqui uma força de aplicação, uma força de interação, aliás, só para a gente ver como é que está a nossa compreensão na aplicação da lei de Coulomb. Veja bem, nós temos a carga de A, que é 3 microcoulomb, a carga de B, que é menos 4 milicoulomb, e nós temos a distância, que é 3 metros. Então, a gente vai substituir, certo? A força é o que nós estamos procurando. A constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 3. A carga 2, menos 4.
E a distância, só que a gente vai olhar, ó, e a distância a gente vai elevar ao quadrado. E após isso aqui vai ficar 9, não é isso? Pronto. Então, a gente vai dividir. Quando nós multiplicamos, nós já achamos 108, que a gente vai dividir por 9, certo? Nós vamos encontrar 12. Mas se você observar, olha, a gente está cortando devagarzinho para a gente entender por que que vai ficar só Newton. Tá vendo, ó? Nós tiramos 2 coulombs, as 2 letrinhas, tá? E aí a gente foi tirando, olha, tá vendo, ó? O metro ao quadrado aqui, tiramos com o metro ao quadrado aqui, viram? O coulomb ao quadrado. E, por fim, ficamos com 12 Newton, tá certo? Entenderam como é que funciona? Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, nessa parte, nós temos a natureza vetorial da força elétrica, tá certo? Que é quando a gente resolve a força de uma outra forma. Quando nós trabalhamos a resultante da força elétrica, tá? Mas, no nosso caso, nós paramos lá na aplicação da força elétrica mesmo, tá certo? Sem ver a resultante. Boa sorte, um cheiro e até a próxima.